Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como é bom te servir, te adorar, te conhecer, ter comunhão com o Senhor, ainda que seja por pouco tempo, meu Pai, porque o Senhor fala conosco, o Senhor ministra no nosso coração, o Senhor ministra na nossa mente, o Senhor nos prepara para a guerra, o Senhor nos prepara para os impossíveis. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas vezes nós estamos servindo ao Senhor e sem saber o que o Senhor tem preparado para nós? Quantas vezes nós servimos o Senhor, meu Pai, sem saber o que o Senhor tem reservado para a nossa vida? Nós buscamos coisas, nós fazemos coisas segundo aquilo que nós queremos, aquilo que nós traçamos os nossos planos. Nós fazemos os nossos planos naturais para viver nessa terra, meu Pai. E muitas vezes não sabemos que o Senhor tem planos superiores para nós. Muitas vezes nós não buscamos no Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra, coisas grandiosas que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Não porque nós somos alguém, porque nós somos melhores, porque nós podemos, mas é porque o teu reino está em jogo, o teu governo na terra está em jogo, porque as pessoas querem, ao olhar para nós, ver coisas sobrenaturais, querem ver coisas impossíveis, querem ver na nossa vida, meu Pai, coisas que somente o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, como é que o Senhor pode, meu Pai, revelar para nós o que o Senhor tem para nós como vida, como plano e futuro de vida, se nós não queremos te buscar, se nós não temos comunhão contigo, se nós não nos posicionamos diante de ti, Criador dos céus e da terra? Nós criamos deuses para nós fingimos que estamos adorando deuses, e é por isso que nós nunca ficamos sabendo o que o Senhor tem para nós, porque esses deuses não existem. Esses deuses são imaginação da nossa cabeça. Mas o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que criou todas as coisas. O Senhor não nos deixa no vácuo, o Senhor não nos deixa na mão. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, revela para nós. Revela para nós o que o Senhor está reservando para a nossa vida nesse período de eleição. O que o Senhor está reservando para nós, meu Pai, nesse período das eleições para o Brasil, para que nós possamos, meu Pai, nos posicionar, para que nós possamos dar exemplo para os outros de que nós cremos no Senhor e no que o Senhor fizer. Meu Pai, assim como o teu filho, Senhor, o teu filho, mesmo sabendo por tudo que ele ia passar, por toda humilhação, por toda zombaria, por toda dor que ele ia passar por nós, pelos nossos pecados. Mesmo assim, Jesus, ele não abriu mão do Senhor. O próprio Jesus não fez isso. Jesus não quis abrir mão do que o Senhor tinha guardado para ele e reservado para ele. Porque ele olhava para as coisas do mundo e ele via que não eram tão importantes quanto a glória que vem do Senhor. Porque ele sabia que essa vida nessa terra não é mais importante do que a vida contigo, meu Pai. O que o Senhor tem reservado para nós é superior ao que tem nessa terra. O que nós temos para viver nessa terra vai viver talvez 80, 90, 100 anos, olha lá. Mas a vida eterna que o Senhor tem reservado para nós, ela é muito melhor, meu Pai. Se nós permanecermos fiéis a Ti, se nós não te negarmos, se nós não voltarmos atrás na fé, porque existem muitos crentes, muitas religiões, muitos líderes de igreja, meu Pai, que têm mudado a Tua palavra, que têm trocado a adoração a Ti por outros deuses, criado seus próprios deuses, porque eles não conseguem suportar o dia da provação, eles não conseguem suportar os dias de deserto, eles não conseguem suportar os dias de difíceis que passem na vida dele. Momentos em que o impossível batem na porta deles, eles se voltam para deuses criados. Preferem se entregar à murmuração, preferem se entregar à incredulidade, preferem desistir de viver o impossível contigo, meu Pai, mas nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos desertos, permanecer firmes na nossa fé em Ti. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é o filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Quando o Senhor fala, o Senhor realmente dá a resposta para nós, meu Pai. Ah, Senhor, se as pessoas pudessem experimentar, meu Pai, muitas vezes, experimentar, meu Pai, o passar pelas situações difíceis com a Tua mão poderosa, viver grandes milagres, meu Pai, diante dos impossíveis. Ah, se as pessoas pudessem viver isso, meu Pai, nunca mais elas iam trocar de caminho, trocar de situação, iam fazer o que elas pensam na cabeça delas, serem guiadas pelos seus próprios instintos humanos. Pai, nosso Criador, nosso Pai, eu te peço, Senhor, alcance o coração e o espírito, a mente dessas pessoas,
para que elas possam, meu Pai, te conhecer, para que elas possam a cada dia mais abandonar esses deuses que não existem, para que elas possam saber que o Senhor as ama, que o Senhor quer o melhor para elas, que o Senhor tem uma vida superior para dar para elas ainda depois da morte. O Senhor tem uma vida eterna para nós, mas para isso nós precisamos ser fiéis a Ti nesta vida. Nós precisamos ser fiéis a Ti nesta vida. Nós precisamos nos posicionar nesta vida como demonstração de que nós desejamos verdadeiramente essa eternidade que o Senhor nos promete. Porque se nós fizermos isso, se nós nos posicionarmos nesta terra, a favor do Teu reino, a favor da Tua palavra, a favor do Teu Filho que morreu por nós, do Teu Espírito Santo, do Senhor, meu Pai, que criou todas as coisas, as nossas ações aqui nesta terra serão testemunho, serão comprovante de que realmente nós queremos essa vida eterna que o Senhor nos promete. Por isso, meu Pai, eu te peço, visita aqueles que ainda estão em dúvida, visita aqueles que estão paralisados, visita aqueles que ainda estão, meu Pai, buscando deuses que não existem, meu Pai, para que eles possam ter essa experiência contigo, para que eles possam te conhecer, para que eles possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos ama. Somos nós quem precisamos do Senhor para ter uma vida muito superior que o Senhor tem reservado para nós. Uma vida superior nesta terra. Uma vida onde as pessoas vão caminhar somente até o possível, até onde elas podem, elas aguentam, elas suportam. Mas o Senhor tem reservado para aqueles que são fiéis ao Senhor, que creem no Senhor e que se manifestam diante desta terra, desses incrédulos, dessas pessoas que moram na terra, os que se manifestam nessa terra a teu favor e do teu reino. O Senhor tem vida que vai além do possível. O Senhor tem vida impossível. O Senhor tem milagres, o Senhor tem sinais, o Senhor tem prodígios. Mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos exercitar isso. Por isso, como igreja tua na terra, meu Pai, o teu povo que está espalhado no Brasil, nós oramos para que eles sejam visitados pelo teu Santo Espírito, pela tua glória, pelos teus anjos, para que eles possam, meu Pai, receber de ti o poder, a autoridade, Senhor, para ir além do que o ser humano normal vai. Isso mesmo, Senhor, nós queremos glorificar o teu reino, nós queremos mostrar para esses incrédulos, para as pessoas que adoram deuses que não existem, nós queremos mostrar para eles que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus existe, que ele é real, que ele faz realmente o que é impossível. Por isso nós te pedimos, Pai, levanta esse povo que tem esse mesmo espírito, essa mesma direção, esse mesmo relação contigo. Pessoas que não se impressionam com o impossível, pessoas que não se impressionam com as impossibilidades, pessoas que não se impressionam e não paralisam diante daquilo que realmente as afrontam, mas ao contrário, meu Pai, diante das coisas que as afrontam, elas pegam essas coisas e colocam diante do Senhor. Elas simplesmente apresentam para o Senhor e pedem para que o Senhor se manifeste. E pede para que o Senhor haja, para que o Senhor entre com a sua provisão e com o seu poder infinito, meu Pai. E depois que o Senhor age, depois que o Senhor faz, depois que o Senhor nos leva a viver o impossível, meu Pai, aí sim nós nos levantamos para dar testemunho. Dar testemunho para todos de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é maravilhoso, de que o Senhor é Deus dos impossíveis, meu Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a ser humildes, nos ensina a lavar os pés das pessoas que não te conhecem, nos ensina a lavar os pés daqueles que muitas vezes estão com dificuldade de te adorar, que estão sendo enganados, que estão sendo iludidos, que muitas vezes estão em religiões que pregam deuses que não existem. Meu Pai, nos ajuda a lavar os pés deles, para que nós possamos trazer eles para te adorar e te servir, para que eles possam, meu Pai, a cada dia saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e eles também possam ter experiências espirituais contigo dos impossíveis que o Senhor tem para a vida deles. Deus maravilhoso, tira o orgulho do nosso coração, porque muitas vezes a gente recebe do seu poder, a gente recebe autoridade, a gente recebe discernimento e conhecimento da tua palavra, a gente tem experiências com o Senhor, meu Pai, mas a gente acha que a gente é superior aos outros, a gente acha que nós somos melhores que os outros,
Nós achamos que as pessoas que não estão contigo, que estão lá fora, não são dignas de te conhecer. Tira esse sentimento da tua igreja. Tira esse pensamento da tua igreja, meu Pai, porque o Senhor ama a todos nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina que, a despeito de onde o Senhor nos levar a viver, a nos posicionar, no lugar mais alto que o Senhor nos colocar, nos ensina a sempre descer, nos ensina sempre a ir buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão precisando ouvir tua voz. Meu Pai, em nome de Jesus, visita também aqueles que muitas vezes resistem, meu Pai, com humildade falsa, com uma humildade falsa, dizendo que ninguém vai se humilhar diante dele para ajudar ele, que não aceita ajuda, que é orgulhoso, está vivendo lutas na sua vida, está sendo afrontado, está passando por situações na sua vida que não consegue resolver com as suas forças. E aí nós nos apresentamos diante dele para apresentar o Senhor como Deus que pode fazer na vida deles. Mas muitas vezes o orgulho deles, a arrogância deles, a prepotência deles, meu Pai, um sentimento maligno de que acham que estão sendo humildes, que o diabo tem colocado, meu Pai. Faz eles rejeitarem ao Senhor, meu Pai, nós não queremos isso, meu Pai, nos ajuda, para que nós possamos limpar o coração dessas pessoas, assim como o Senhor fez com Pedro, e eles permitam que a gente possa evangelizar eles, que a gente possa falar com eles, que a gente possa libertar eles dessas malignidades. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, nos ensina, meu Pai, não só com palavras ser humildes, assim como teu filho, a ser humildes nas ações, que as nossas ações sejam ações de humildades diante das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ensina a lavar os pés uns dos outros, em nome de Jesus, mesmo que o nosso irmão ao nosso lado muitas vezes não seja digno segundo a nossa ótica. Nós olhamos muitas vezes e achamos que essa pessoa não merece que nós lavemos os pés dela. Mesmo assim, meu Pai, coloca essa humildade no nosso coração e entender que é o momento que ela está vivendo, ela ainda não chegou num patamar maior, ela ainda não cresceu espiritualmente, ela ainda não entendeu quem é o Deus que ama ela e que quer ela adorando Ele. Por isso, coloca no nosso coração esse desejo de se humilhar diante deles, com o único objetivo de que eles cresçam, que eles te conheçam e te sirvam e atinjam a maturidade espiritual. Não é para que eles fiquem pisando em nós, ou para que nós sejamos humilhados porque nós queremos ser humilhados. Nós não somos masoquistas, meu Pai. Nós temos um propósito de fazer isso. O nosso propósito é que eles aprendam e possam fazer isso com os outros também que vão precisar. Quantas pessoas, muitas vezes, meu Pai, olham para aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades e olham com desprezo. E acham que eles não merecem a tua glória, não merecem o teu Espírito Santo, não merecem ouvir tua palavra. Mas, meu Deus, nós não queremos esse sentimento no nosso coração. Esse sentimento estava no coração dos líderes daquela época, os religiosos. Mas nós não aceitamos no nosso. Nós não vamos permitir que o nosso coração se torne corrupto, se torne arrogante, prepotente, a despeito do poder que o Senhor derrama sobre nós. Dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos humildade, Senhor, cada dia mais, para amar as pessoas à nossa volta e desejar que elas venham e voltam-se para Ti. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser como Judas que voltou-se contra o Senhor. Nós queremos estar contigo, receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Se porventura há em nós, meu Pai, algo que não te agrade, algo que realmente, meu Pai, muitas vezes não está de acordo com a tua vontade, nós te pedimos, nos corrige, meu Pai, nos corrige, ainda que nós resistamos, nos corrige para que nós possamos experimentar a tua mão poderosa e viver as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, diante de sentenças, aceitar e nos conformar com essas sentenças. Quando a tua palavra fala que determinadas coisas vão viver aqueles que não te obedecem, não nos conformarmos. Nós não queremos isso. Nós queremos prontamente nos voltarmos para estarmos debaixo daqueles que vão viver as tuas bênçãos, que te obedecem, que faz aquilo que te agrada, meu Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, meu Pai, um sentimento, meu Pai, um sentimento carnal de que a gente vai ser fiel ao Senhor. Deus, nós não queremos ser fiel ao Senhor na nossa carne. Nós não queremos, meu Pai, ser fiel ao Senhor simplesmente porque a gente diz da boca para fora.
Nós queremos ter a certeza dentro de nós que nós vamos ser fiéis. Por isso, dá-nos experiências na nossa vida, para que nós possamos ser provados, antes que venha o dia que nós precisamos colocar à prova, meu Pai, a nossa fidelidade a Ti. Nós não queremos ser como Pedro, que fez aquilo, meu Pai, que falou que ele daria a vida por Ti, meu Pai, mas quando ele foi provado, ele verdadeiramente negou o Senhor 3 vezes. Porque ele falou da boca para fora. Ele não estava pronto para passar pelas lutas, dificuldades e desertos que a vida estava trazendo para ele. A mesma coisa somos nós, meu Pai. Muitas vezes nós aceitamos o Senhor como único Salvador, nós lemos a Tua palavra, nós seguimos ao Senhor, nós nos posicionamos diante de Ti, Jesus, e falamos coisas sem termos certeza daquilo que nós falamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos corrige, assim como o Senhor corrigiu Pedro. Revela para nós coisas na nossa vida que nós precisamos vigiar para que não nos derrube. No caso de Pedro era o medo. Ele ficou com medo daqueles que estavam maltratando o Senhor, que estavam levando o Senhor para a cruz. Ele ficou com medo de viver a mesma coisa. O medo entrou no coração de tal maneira de Pedro que ele te negou 3 vezes. No nosso caso, meu Pai, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, encontra em nós, meu Pai, algo que possa servir como pedra de tropeço ou que faça com que a gente negue ao Senhor nos dias que nós vamos ter que viver daqui para frente. Porque nós queremos ter a certeza de que nós não vamos permitir que isto vai nos enrolar, vai nos enganar, vai nos desviar de Ti. E em nome de Jesus nós possamos ter a segurança de que nós seremos fiéis a Ti e vamos responder à altura com a resposta certa que o Senhor depende de nós, que o Senhor quer ver em nós. Seremos fiéis, meu Pai, até a morte. E se for necessário, meu Pai, a morte, isso mesmo. Mas se não é da Tua vontade, nós não vamos morrer, não vamos morrer. Nós aceitaremos aquilo que é da Tua vontade, meu Pai, mas o que não é da Tua vontade, nós entramos em guerra espiritual para tirar da nossa vida e declarar que o inimigo não vai tocar em nós. Os demônios não vão tocar em nós. Os filhos das trevas não vão tocar em nós. Ninguém tocará em nós, a menos que o Senhor permita que seja a sua vontade. Em o nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Estamos no jejum de Êxodo. Estamos no jejum de João 13, de 21 dias. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 13 de João. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Aí disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de lhes dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, reclinado ao lado dele, Simão Pedro fez sinais para este discípulo como a dizer: Pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esses discípulos para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu deras este pedaço de pão, molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Assegure-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? É tão bom meditar nas coisas que Deus escreveu para nós, não é verdade? Imagina se você recebesse uma carta de uma pessoa que você ama demais, uma carta de uma pessoa que está distante, que você não a vê por muito tempo, está com muitas saudades dela. E você recebe essa carta e de repente você pega essa carta e guarda ela, nem abre, nem lê, nem fica lendo até que essa pessoa chegue até você ou volte para você. Pois essa é a situação das pessoas na Terra. Deus nos deixou um livro, uma carta, para que nós pudéssemos ler e meditar nela, e infelizmente muitas pessoas preferem acreditar nas pessoas do que na própria carta que Deus escreveu. É isto mesmo. Elas acreditam mais no que os outros dizem do que na própria carta que Deus escreveu para nós. Por isso é que eles não podem ter acesso àquilo que Deus tem para a vida deles. Continuam escravos de si mesmos, dos seus interesses e das suas vontades. Conforme nós podemos ver aqui no capítulo 13 do livro da Bíblia, aqui nós podemos ver que um pouco antes da festa da Páscoa, olha, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante você entender no teu coração e na tua mente. Quando você se posiciona diante do seu Criador, verdadeiramente, você assume um compromisso de não brincar de conhecer a Deus, de não fingir que está querendo conhecer a Deus. Resolve se dedicar verdadeiramente de procurar o teu Deus, achar o teu Deus, né? Encontrar o teu Deus de verdade, conhecer ele de verdade. Deus, o Criador dos céus e da terra, não estou falando de deuses criados por homens. Deuses criados por homens não têm esse poder. Deus, o Criador dos céus e da terra, não faz nada na tua vida sem antes te revelar. Isso é, Deus te mostra antes, quando você tem comunhão com Ele, quando você tem um relacionamento com Ele sério,
e não brinca de igreja, de frequentar culto, de dizer que é crente, carregar a Bíblia, só isso, não. Você verdadeiramente ama a Deus, teu Criador, e quer conhecê-lo e andar com ele. Quando você começa a ter esse envolvimento com Deus, esse relacionamento verdadeiro e sincero com Deus, Deus não faz nada sem antes revelar para você o que ele vai fazer. É algo incrível. E Jesus estava diante dessa situação aqui. Só que o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Jesus sabia que havia chegado o seu tempo no mundo e que ele ia para o Pai. Isso é, todo aquele processo que Jesus passou até chegar na cruz, ele já sabia que ia acontecer na vida dele. Amém? Só que o que me chama a atenção aqui é que os discípulos que estavam com Jesus, ao lado dele, não conseguiram receber a mesma informação. Por que será que mesmo pessoas que estão dentro da igreja, que leem a Bíblia, que muitas vezes até trabalham na igreja, não conseguem ter acesso a coisas que Deus revela para outras pessoas espirituais? É simples. É porque Deus não revela as coisas para as pessoas sem que elas estejam prontas para receber o que Deus está para revelar. Isso é, Deus, antes de revelar as coisas para você, Deus vai te fazer passar por processos, por situações, e o teu comportamento vai comprovar se você tem direito a ter acesso ou não. Por quê? Porque se você não consegue, durante os processos que Deus te levou a viver, agir da maneira que Deus quer, Deus então encara você como uma pessoa que não está pronta para receber a revelação que Deus tem para a tua vida ou para outras situações. Isso é, Deus não nos revela nada sem que antes nós estejamos preparados para receber essa informação. Imagina você receber uma informação de que você agora seria traído, morto, espancado, cuspido, furado com uma lança, pregado numa cruz e morreria. Qual seria a tua reação hoje? Pense aí, pense aí. Medite comigo. Se Deus hoje te revelasse o que verdadeiramente vai acontecer com você, se fosse algo que você não queria que acontecesse, mas que fosse necessário você passar por isso para que Deus fosse glorificado através dessa situação, qual seria o teu comportamento ao receber a revelação da parte de Deus? Pois bem, esse foi o comportamento de Jesus. Jesus entendeu, ele sabia do que realmente ia acontecer na vida dele e que depois de todos esses processos, o que Deus ia fazer com ele. Tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Muitas vezes nós começamos a servir a Deus, começamos a nos posicionar diante de Deus, mas de uma maneira imatura, de uma maneira infantil, uma maneira de menino, um menino que não tem discernimento, que não tem sabedoria, que não entende que a vontade de Deus é mais importante para a tua vida do que a sua própria vontade. E quando nós não nos posicionamos diante de Deus de uma maneira madura, quando nós temos acesso às coisas de Deus que vão acontecer, nós agimos de maneira imatura. Nós não conseguimos nos posicionar diante de Deus certos de que Deus vai nos justificar diante de determinada situação. Porém, uma pessoa madura espiritualmente, ela recebe de Deus a revelação, ela continua confiando de que Deus vai fazer algo diante daquela situação impossível. Jesus estava nos ensinando que se você tiver um relacionamento com o teu Criador, o teu Pai, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que deixou esse livro maravilhoso na terra para nós lermos, se você tiver um posicionamento verdadeiro com Ele e confiar que Deus vai agir na tua vida a despeito do que aconteça, quando você receber uma revelação de Deus, você não vai sair do caminho que Deus te deu como direção. Você não vai mudar a direção, você não vai falar, não vou mais para a cruz. Não vou mais sofrer. Não vou mais passar por isso. Não, você fala, Deus, se é da tua vontade, eu aceito. Pode mandar, pode fazer, mas se não é da tua vontade, eu rejeito. E eu declaro que não vai acontecer na minha vida. Isso é, você permite que o próprio Deus guie e conduza a tua vida para aquilo que é a vontade dele e abre mão da tua vontade. Foi o que Jesus fez. Mas os discípulos não estavam maduros o suficiente para ter acesso a essa informação.
Os discípulos, embora estavam com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus como viver debaixo do governo e do reino de Deus, o Criador dos céus e da terra, os discípulos não podiam ter acesso ao que iria acontecer com Jesus devido à imaturidade espiritual deles. Por isso você precisa entender que Deus, Ele quer te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas a questão é, você quer estar pronto para isso? Você quer realmente estar preparado para receber de Deus revelações que vêm da parte dele, ou você prefere viver nessa escuridão, nessa falta de revelação da parte de Deus? Pois bem, o teu posicionamento diante de Deus é que vai revelar até que ponto Deus vai poder realmente revelar para você as coisas. Amém? Aí então Jesus continua aqui, olha, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Isso é, o que nós podemos aprender aqui? Conforme nós podemos ler, Judas, filho de Simão, atraíra Jesus. E Jesus sabia disso já. O que nós podemos aprender aqui? Que muitas vezes nós achamos que porque nós estamos na igreja, porque nós servimos a Deus, porque nós acreditamos em Deus, Deus não vai permitir que o diabo envolva pessoas à nossa volta para fazer a vontade dele. Isso é mentira, isso é engano. Você precisa estar atento. Por isso que a palavra diz, vigiai e orai. Ora e vigia pelas coisas que estão acontecendo à tua volta. Porque com certeza Deus vai te mostrar quem são as pessoas que ainda têm influências de demônios, têm influências de espíritos malignos. Por quê? Porque quando você começa a se posicionar diante de Deus espiritualmente, para viver um chamado, automaticamente o diabo também começa a agir na vida das pessoas à volta que estão debaixo do domínio dele. É simultâneo, porque o diabo percebe quando uma pessoa espiritual está sendo usada por Deus para fazer a vontade de Deus, e aqueles que são de Deus muitas vezes não conseguem perceber as astutas ciladas do diabo em volta. Essa pandemia aí era para os servos de Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que glorificam a Deus, serem levantados como igreja, aonde vivessem a palavra que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo, se ele se posicionasse a favor da cura através da fé e não através da medicina, e não através dos remédios, e não através da máscara ou do distanciamento. Eles iam ser honrados diante do mundo, mostrando que a fé deles em Deus era superior à fé nas coisas do mundo. Mas, infelizmente, todos os crentes não estavam prontos, não estavam preparados para viver um acontecimento mundial. Meu irmão, imagina o que ia acontecer com o nome de Deus e com a igreja de Jesus Cristo se Deus realmente olhassem para os crentes da igreja, aqueles que acreditam em Deus, um posicionamento de fé, de que Deus protegeria deles, de que Deus era a segurança deles. Todas as pessoas iam querer se voltar para Deus. Porque eles iam falar, como é que esses crentes conseguem sobreviver a essas situações? Nós estamos morrendo de medo, nós estamos aqui querendo máscara, querendo distanciamento, querendo remédio, querendo vacina, nós estamos todos medrosos, com medo de morrer. E os crentes, não. Eu não estou com medo de morrer. Eu tenho ao meu Deus que Ele me cura, Ele me sara. Ele não permite que essas enfermidades do Egito venham até mim. Porque Deus é a minha segurança. Eu confio nele. Entenda, não estou dizendo que você não deve ir no médico. Você não deve tomar remédio se o médico mandou você tomar. Tome e acredite que esse remédio vai te ajudar. Faça. O que eu estou dizendo é colocar a tua fé em Deus acima da fé nos homens, nas coisas naturais. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa subir espiritualmente em níveis maiores para que você possa viver coisas superiores da parte de Deus. Os discípulos não podiam fazer isso. Os discípulos não estavam prontos para isso. Porque se eles soubessem que Jesus ia passar pelo que ia passar, eles iam todos sair da presença de Deus, iam desistir e não iam querer continuar com Deus. É tanto que mesmo sem saber, quando aconteceu, nós vamos ver mais para frente, todos eles se dispersaram e fugiram, saíram de perto de Jesus. Qual será o teu comportamento quando Deus
revelar que vai fazer algo e fizer algo da vontade dele, você vai se debandar para o mundo? Você vai se debandar para a incredulidade? Você vai se debandar para realmente viver aquilo que o mundo vai viver? Ou você vai se posicionar ao lado de Deus, a despeito do que você venha viver, para receber de Deus algo superior? Então Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do poder dele. Jesus não tinha dúvida disso. Jesus não tinha dúvida nenhuma. Ainda que Jesus ia passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela situação que os homens iam causar na vida dele, movidos por Satanás, o inimigo de Deus, ele mesmo assim não mudou o seu sentimento no que se referia àquilo que Deus havia revelado para ele. Jesus permaneceu firme naquilo que Deus havia revelado para ele. E ele sabia que ele viera de Deus. E que a partir daquele momento em que ele fosse crucificado, ele estaria voltando para os braços do Pai. Voltando-se para Deus. Meu irmão, você precisa entender uma coisa. Toda vez que você trata a Deus de maneira relaxada, toda vez que você brinca de crente, brinca de igreja, não leva a sério o teu relacionamento com Deus, quando vem situações como essa que Jesus vivenciou, quando vem situações contrárias àquilo que você está esperando, e você não tem uma revelação de Deus, você não está bem posicionado de Deus, você não consegue suportar, resistir e permanecer firme ao lado de Deus. Você acaba dando ouvidos ao que o diabo fala, ao que os filhos das trevas falam, ao que os incrédulos falam a respeito da tua situação. Mas quando você realmente está firme no Deus que te criou, você tem um posicionamento diante dele, você está continuamente ouvindo a voz de Deus e aquilo que ele tem para a tua vida, a despeito do que vem acontecer e o que as pessoas à sua volta falam, os filhos das trevas, os incrédulos, o próprio diabo vai falar contra você, você não muda o seu posicionamento porque Deus falou contigo referente a isso. Há uma diferença muito grande quando uma pessoa tem certeza do que Deus tem para a vida dela. Ela tem a certeza, tem uma fé inabalável naquilo que Deus disse que vai fazer na vida dela e ela fica firme diante dela. Há um comportamento, há um resultado final diferente para as pessoas que são bem posicionadas diante de Deus. É tanto que Jesus depois demonstrou para os discípulos qual seria a atitude de uma pessoa que sabia que ia ser humilhada por todos, que sabia que ia ser envergonhada por todos, que sabia que ia passar por uma situação onde todas as pessoas iam olhar para ele e dizer: você realmente não é o Filho de Deus, você não nasceu para ser rei, você não é rei, você não é nada, Jesus, você está sendo aqui pisado, maltratado, ferido, vai ser morto numa cruz, Jesus. Cadê Deus, Jesus, na sua vida? Quem é? Você não disse que era Deus? Quando uma pessoa tem certeza do que Deus tem para ela, Deus revelou para ela, Deus colocou nela um sentimento diferente por causa do seu amor que ele tem pelo Criador, ele não consegue se desviar daquilo que Deus disse para ela, porque ele tem a certeza do que Deus vai fazer na vida dele depois dessa situação. E Jesus tinha tanta certeza que ele quis mostrar para os discípulos qual é a atitude de uma pessoa que vai ser humilhada pelo próprio Deus. Isso mesmo, o próprio Deus ia permitir que uma situação acontecesse com Jesus para ele morrer. Porque se ele não morresse, a gente também ia morrer. Nós íamos ser destruídos pela ira de Deus. Se Jesus não fosse para a cruz, hoje nós não estaríamos aqui. É isso mesmo, o sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, é que nos permite estar vivo aqui adorando a Deus e buscando a Deus. Por isso que aqueles que não valorizarem esse sacrifício de Jesus vão pagar maus bocados, conforme diz a palavra de Deus. Mas olha a atitude de uma pessoa que sabia que ia ser humilhada, que ia ser realmente envergonhada, que ia ser desonrada pelas pessoas, mas acreditava que Deus estava no controle. Olha o que ele fez. Ele pegou, tirou sua capa, que capa naquela época indicava autoridade, colocou uma toalha em volta da cintura,
derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. O que você pode aprender disso, meu amado? Que não importa o que aconteça na tua vida, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem certeza de que Deus está com ele, uma pessoa que tem certeza de que Deus falou com ele, uma pessoa que tem certeza de qual que é a sua direção que está tomando, o caminho que Deus preparou para ele, o chamado dele, o propósito que Deus tem na vida dele com a situação que ele vai viver, que Deus revelou. Não importa essa situação, ele ainda se humilha antes mesmo de ser humilhado, mostrando que dentro dele não existe orgulho, não existe prepotência, não existe um sentimento de superioridade. Foi isso que Jesus tentou ensinar para os discípulos. Quando vocês vierem a viver o que vocês vão viver, vocês vão realizar grandes maravilhas, vocês vão realizar sinais, prodígios, maravilhas, que eu vou dar autoridade para vocês. Porém, chegará um momento em que vocês serão humilhados, vocês serão pisados, vocês serão maltratados pelas pessoas. Mas se vocês se humilharem debaixo da potente e poderosa mão de Deus e deixarem Deus trabalhar nas suas vidas, vocês serão honrados com dupla honra. Vocês vão viver algo superior do que aquilo que as pessoas pensavam que vocês estavam vivendo. Sabe? É assim que Deus trabalha. Mas, Ronaldo, por que Deus permite que a gente passe por desertos, que a gente passe por lutas, que a gente passe por dificuldades? Para que haja uma limpeza no meio nosso, para que haja uma revelação dos que são filhos das trevas e dos que são filhos de Deus que estão no nosso meio. Aqui Jesus, quando começou a lavar os pés dos discípulos, ele lavou até mesmo os pés do Judas que ia traí-lo. Aquele que ia traí-lo, ele mesmo lavou os pés dele, mostrando humildade. Se Judas tivesse entendido aquela atitude de Jesus, ele teria mudado a ação que ele ia tomar. Ele teria falado: Jesus, eu estou com vontade de te trair. Eu estou com vontade de te vender por 40 moedas de prata. Me oferecer uma proposta para te trair, Jesus. Eu não quero, Jesus. Me ajuda, Jesus. Tira esse sentimento de mim. Eu estou sentindo essa vontade dentro de mim, mas eu não quero, porque Jesus, o que o Senhor fez comigo agora lavando meus pés, mostra humildade. Eu quero ser humilde, me ajuda a ser liberto desses espíritos demoníacos, de Satanás que está me dominando, dessas pessoas que estão me seduzindo, filho das trevas, adoradores do diabo, que eles estão me seduzindo e querendo me levar a te trair, Jesus. Esse seria o comportamento de Judas. Esse seria o comportamento verdadeiro de alguém que ama Jesus. Mas quando alguém não ama Jesus, Satanás oferece propostas para eles. Os demônios oferecem propostas para eles. Os filhos das trevas oferecem propostas para eles, eles aceitam. Eles concordam, eles se vendem em troca de trair ao seu Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque tem pessoas que valorizam mais as coisas do que o próprio Deus. Valorizam a sua própria vida mais do que o próprio Deus. Valorizam qualquer outra coisa mais do que Deus. E por isso não podem receber a vida eterna. Não podem receber o que Deus tem reservado para a vida deles. Porque se receberem, eles vão gastar isso nessas coisas que eles colocaram o coração. E Deus quer uma pessoa que coloque seu coração nele, que coloque a sua vida nele, no Criador dos céus e da terra. Deus quer que você consagre a sua vida para ele, que tudo que está à sua volta é importante, mas nunca mais importante do que o próprio Criador dos céus e da terra. Quando você entender isso no teu coração, então sim você estará pronto para viver a glória da segunda casa. Aquilo que Deus tem depois das lutas, das dificuldades, depois que você passar pelo sofrimento, fiel a Deus sem mudar, sem trocar o caminho, a verdade e a vida, permanecendo fiel a Deus, Deus vai te honrar e te colocar num patamar superior de autoridade, porque você aceitou e não mudou as coisas de Deus na tua vida e permaneceu fiel a Ele. Pedro aqui não estava entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Aí ele falou que não, Jesus, você não vai lavar os meus pés. Isso é, Pedro estava querendo mostrar uma falsa humildade, dizendo assim: Jesus, o Senhor é superior a mim. Quem sou eu, Jesus, para o Senhor ficar lavando meus pés, Jesus? Em nome de Jesus, não aceito isso daí não.
o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas isso era falsa humildade da parte de Pedro. Porque Jesus estava querendo ensinar que não importa o teu cargo, não importa a tua posição, não importa o quanto você tem de poder na sua vida, não importa o quanto Deus te usa, você precisa aceitar o que Deus tem para a tua vida quando Ele se levantar para fazer. Você não pode se levantar contra aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você, ao contrário, deve sim se humilhar mais ainda debaixo da mão potente de Deus. E muitas vezes existem líderes que não fazem isso. Deus começa a humilhar ele, Deus começa a preparar situações e permitir que ele passe por situações de humilhação, de vergonha, que ele passe por situações em que realmente ele não aceita, e ele, ao invés de se dobrar diante de Deus e deixar Deus trabalhar, porque existem pessoas no meio dele que precisam ser tratadas, que precisam ser libertas, e outras precisam ser expulsas do meio dele, mas ele acha que é ele, que Deus tem algo contra ele, que Deus está querendo machucar ele, que Deus está querendo humilhar ele, que Deus está querendo envergonhar ele, mas não é isso que Deus está querendo fazer. Deus confia em você, por isso que Ele está te usando. Deus confia em você, por isso que Ele está trazendo essa situação e permitindo que ela aconteça na tua vida. Porque Ele sabe que se você permanecer fiel, você sairá honrado e as pessoas que estão à sua volta, que não servem a Deus, vão sair do teu meio. Em nome de Jesus, Deus confia em você, por isso que Ele permite que você passe por essas situações tão difíceis e impossíveis. Mas a questão é, como que está a tua confiança em Deus? Como que está a tua confiança em Deus? Você acredita que Deus vai realmente te honrar depois? Você vai permanecer fiel a Deus a despeito do que aconteça? Para de ser humilde, religioso como Pedro. Se humilha diante de Deus, aceita a situação, mas não perca o foco. Não perca o teu posicionamento, não perca o teu relacionamento com Deus, não perca o caráter de Deus na tua vida, permaneça fiel a Ele, honrando o seu nome, honrando o seu reino, honrando o seu Filho que morreu por você. O Espírito Santo de Deus espera isso de nós. O Espírito Santo de Deus quer que você seja fiel quando as coisas estão boas. E o Espírito Santo de Deus também quer que você permaneça fiel quando as coisas estão ruins. Porque quando as coisas estão ruins, para nós que acreditamos em Deus e não mudamos as coisas de Deus, mas permanecemos fiéis, Deus reserva algo superior. E Deus nos dá algo superior. Você entende por que você não consegue sair desse caminho? Você não consegue ir para patamares maiores espirituais, você conseguir viver coisas, ter experiências com Deus superiores. Porque diante dos desertos você não consegue manter-se fiel. Você não consegue permanecer fiel a Deus, você fica com medo. Você recua, você muda de opinião, você muda de Deus, você muda de igreja, você muda de ministério, você começa a mudar as coisas à sua volta, ao invés de simplesmente permanecer firme naquilo que Deus te deu. Humilhado, não tem problema. Está sendo humilhado, não tem problema. Não mude de Deus. Não mude de fé. Não mude a palavra de Deus para tentar adaptar as tuas vontades, que é o que muitas religiões fazem. Eles introduzem coisas que agradam a eles dentro da Bíblia para tentar explicar a luta que eles estão vivendo, ao invés de aceitar a luta e sair de lá com honra. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Por isso que ele disse que nem todos estavam limpos. Meu irmão, Deus, quando Ele traz justiça na terra e quando Ele traz juízo, Ele começa pelos que creem nele. Para de ser bobo achar que Ele começa por quem não crê. Deus sempre começa a trazer justiça e juízo por nós que cremos, por nós que buscamos. Imagina se nós que buscamos vamos passar pela justiça de Deus, se nós formos aprovados, o que vai acontecer com aqueles que não querem buscar a Deus? Pense comigo. Quando Deus trouxe essa situação do Covid, foi para provar os crentes. Foi para provar aqueles que dizem que acreditam em Jesus. Aqueles que ficam pregando nos púlpitos a cura. Aqueles que ficam pregando nos cultos que os membros da igreja vão ser curados. Que a enfermidade não vai entrar na vida deles. Cadê os líderes dessas igrejas que pregavam para o povo viver pela fé? O que eles fizeram? Correr atrás da medicina. Foram buscar a cura na medicina. Que fé que é essa?
Você está entendendo? Deus, ele começa a nos provar primeiro por nós, nós que cremos nele, porque como é que ele vai poder exercer justiça e juízo no mundo se aqueles que servem a ele não estão posicionados, não acreditam nele, não existe um posicionamento de fé no que ele está fazendo? Quando não há realmente um posicionamento verdadeiro das pessoas que dizem acreditar em Deus, que dizem que Jesus é verdadeiro, que morreu por eles, que diz que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados, que dizem que nenhuma enfermidade entra na nossa vida, que diz que é próspero porque Deus prospera. Aí vem uma luta financeira, vem uma luta de enfermidade, vem uma luta em qualquer área na vida dele, ele fica pregando para os outros, fica falando para os outros, fica abrindo sua boca para os outros de que Deus faz. Aí na hora que acontece com ele, a primeira coisa que ele faz é buscar nos homens. Que Deus é esse? É o Deus para os outros? É o Deus para as pessoas só? É o Deus que você prega que elas vão prosperar quando te dá dízimo e oferta, mas na hora que não tem dízimo e oferta, ele não pode te prosperar. E aí? É um Deus que você prega que as pessoas vão ser curadas, mas na hora que você está doente, você não acredita na cura. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você fala. Você precisa ter certeza de que quando você abre a boca para falar que você acredita na cura, que você acredita na prosperidade que vem de Deus, você aceitar Deus te prosperar e te curar. Por quê? Senão Deus não será glorificado e você não será justificado diante das pessoas. Porque elas olharão para você e vão falar, mas peraí, que Deus é esse que ele depende também das mesmas coisas que eu? É uma religião só. Ele só frequenta uma religião, é líder de uma religião. Só palavras, são só palavras, é balela tudo isso que ele fala. Então nós precisamos, como crentes, além de falar da fé, nos posicionarmos nos momentos em que exigem que a nossa fé seja exercida. Foi o que Jesus tentou mostrar para os discípulos. Jesus tentou mostrar para eles que, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus quer dizer? Você precisa ser exemplo para as pessoas de fé. Jesus estava a passar por uma situação de humilhação, de vergonha. Mas a fé dele era tão grande de que Deus estava com ele, que ia honrar ele, que ele se humilhou, ele agiu com fé. Ele se rebaixou diante dos discípulos. A mesma coisa nós precisamos fazer. Você precisa exercitar a tua fé quando vem situações impossíveis, porque as pessoas que estão vendo você pregar a palavra, as pessoas que estão vendo você dizer que é crente, as pessoas que estão vendo você dizer que acredita em Deus, vão querer ver você provar que Deus está na tua vida. Para que você vai para a igreja? Para que você jejua? Para que você ora se você vive da mesma maneira que as pessoas que não creem? Você depende das mesmas coisas que os crentes, que os incrédulos dependem. Você precisa começar a entender na tua mente, no teu espírito, que Deus é vivo, Ele existe, Ele é real. Deus não é um Deus de brincadeira, um Deus inventado por igreja e por religião. Deus, o Criador dos céus e da terra, é vivo, Ele é real, Ele existe. Mas você só vai viver o que Ele tem para a tua vida. Você só vai viver o sobrenatural. Você só vai viver, ter experiências espirituais com Deus que você nunca teve, quando você tiver essa certeza dentro de você que Deus existe. Não é um frequentar de religião, não é um culto, não é uma igreja, não é um líder de uma denominação, não é você dizer eu sou dessa igreja, eu sou daquela, isso não faz diferença para Deus. Não adianta você dizer que pertence a uma igreja se você não pertence a Deus. Se dentro de você não existe essa certeza de que Deus existe. Porque quando você tiver essa certeza de que Deus existe, você vai ter a atitude que Jesus teve. Você vai se posicionar contra tudo aquilo que o mundo quer que você acredite. O mundo queria que Jesus acreditasse que ele não valia nada, que ele não servia para nada, que ele era um imprestável, que ele era um miserável. Por isso que fizeram aquilo com ele, por isso que humilharam a ele, cuspiram nele, tentaram matar, mataram ele, levaram para a cruz. Humilharam e fizeram isso diante de todas as pessoas. Por quê? Porque na cabeça do diabo, dos demônios e dos filhos das trevas, eles acreditam que se as pessoas acreditarem em você, se as pessoas olharem para você e te taxarem de uma coisa, é o que você é. Mas Jesus queria mostrar para eles, para os discípulos e para essas pessoas que acham que elas que mandam, que elas que governam,
que elas têm o controle da vida e da morte, Jesus queria mostrar para ele que se ele tivesse um posicionamento diante do Pai, quem ia justificar ele era o Pai. Ele se humilhar diante dos discípulos não ia tirar a autoridade dele que Deus ia dar. Ele se humilhar diante das pessoas que iam maltratar ele, ferir ele, levar ele para uma cruz, cuspir nele, colocar uma coroa de espinhos, zombar da cara dele. E aí, rei dos judeus, cadê o teu Deus? Ele não permitiu que essas pessoas tirassem o que ele tinha de maior na vida dele, que era o poder de acreditar que Deus estava dando para ele autoridade que não dependia do que as pessoas falavam. Era este nível de relacionamento espiritual que Jesus está querendo levar os discípulos a viverem. Jesus queria mostrar para eles que a opinião de Deus deve ser mais importante na tua vida do que qualquer outra coisa. O que Deus pensa a teu respeito, o que Deus quer para a tua vida, a vontade de Deus tem que ser mais importante na tua vida do que qualquer outra coisa. Quando isso acontecer na tua vida, você vai ser tirado das trevas e vai ser colocado, enxertado no reino de Deus para não viver segundo o mundo vive. O mundo está preocupado com a opinião das pessoas. Nós temos que estar preocupados com a opinião de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele quer te falar o que ele pensa de você. Ele quer te falar o que ele quer para a tua vida. Ele quer te falar o que ele vai fazer na tua vida. E é incrível que o que Deus vai fazer na tua vida não depende da opinião dos outros. Não depende do que as pessoas fizerem para você. Foi isso que Jesus tentou mostrar para os discípulos. Você percebeu aqui que quando Jesus começou então a manifestar para os discípulos o que ia acontecer na vida dele, ao mesmo tempo, Jesus também, através do poder que estava na vida dele, permitiu que se manifestasse na vida de um de seus discípulos aquilo que ele estava querendo viver? Sim, Judas, ele estava querendo trair a Cristo. Ele estava querendo trair a Deus. Isto é, você precisa aprender que todas as pessoas que agem contra Deus, elas agem em alguns casos porque elas querem fazer isso. Muitas pessoas fazem coisas contrárias à vontade de Deus porque elas decidiram e tomaram como postura e modo de viver isso. Jesus deu várias oportunidades para Judas não trair ele. Ele deu indiretas aqui, ele deu indiretas na frente de Judas. Digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Meu amado, se Deus chegasse para você, você vai fazer coisa errada. O que você faria? Quando Deus diz para você, meu amado, te revela que esse caminho que você está tomando vai te levar para a destruição, para o roubo e para a morte. Não é o caminho dele. O que você tem feito? Qual tem sido a tua atitude? Você tem se conformado e continuado no caminho praticando as mesmas coisas? É isso que você quer para a tua vida? Deus, o próprio Jesus, tentou avisar Judas várias vezes. O próprio Jesus tentou: Judas, se arrepende, Judas, muda o teu modo de pensar, muda o teu modo de agir, Judas. Os discípulos não sabiam quem era. Os discípulos não sabiam quem era. Olha mais a oportunidade que Deus deu para ele. Jesus deu para ele. Para você ver que o mundo em que nós vivemos, eles vão ser destruídos, as pessoas, não é porque pecam. Não é porque cometem pecados, mas é porque se conformaram com esses pecados e não querem mudar. Judas estava no pecado. Judas tinha pecado contra Deus, mas Deus deu aqui várias indiretas para eles através de Jesus. Jesus tentou várias vezes mostrar Jesus tentou mostrar para Judas várias vezes: Judas, desperta. Olha o que Jesus diz: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato é que vai me trair. Era para ele falar: como o Senhor sabe que sou eu? Me ajuda, Jesus. Me ajuda, eu não quero fazer isso. Mas olha o que ele fez. Ele ficou quieto.
Judas ficou quieto diante de Jesus, diante de todas essas situações. Para você ver como se comporta uma pessoa que já está conformada com o seu pecado. Ela acha que aquele pecado não tem mais problema, que ela pode continuar praticando, que ela pode continuar fazendo, que ela pode continuar vivendo, que não tem problema. E Deus, ao contrário, está trazendo Jesus para morrer na cruz por nós, para te livrar disso. Deus, através de Jesus, quer tirar este pecado da tua vida, quer tirar essa maldição da tua vida, quer tirar a morte da tua vida, quer te limpar, quer te santificar. Não é você que vai fazer na tua força. Não é você que vai fazer no teu poder. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E então Jesus vai tirar de você esse pecado que te domina, esse pecado que está querendo te controlar, este pecado que está querendo te conduzir para a morte, como fez com Judas. Até aqui, Satanás não tinha entrado em Judas para que ele fizesse aquilo. Mas a partir do momento que Deus, através de Jesus, várias vezes deu indireta para Judas, deu o pão para Judas, Judas pegou o pão e aceitou o que Jesus falou como sendo verdade. Jesus falou, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato é o que vai me trair. Ele aceitou. Ele concordou. Ele pegou e aceitou. Gente, como é que pode isso? Uma pessoa saber que ela vai fazer algo mal, maligno, que vai trazer destruição para a vida dela, que vai trazer morte para a vida dela, e ela continua. Ela diz que não tem problema. Ela permanece naquela situação. A partir do momento que Judas pegou no pão e aceitou isso como verdade na vida dele, olha, eu quero viver desse jeito mesmo. Eu quero fazer isso daí mesmo. Eu quero continuar nessas práticas que são contrárias a Deus e não tem importância para mim. Tanto faz. A partir desse momento, Satanás entrou nele. Satanás entrou no coração de Judas. Você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com o que você anda se conformando na tua vida, com aquilo que você aceita como normal, que você aceita que não tem problema. Você precisa se posicionar contra essas coisas, porque uma hora ela vai te levar para uma situação cada vez pior. Ela vai te derrubando, vai te levando até te jogar num abismo e no roubo, na morte e da destruição. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa. Isso é, você não quis mudar, você não quis se arrepender, você não quis abandonar este erro que você está vivendo. Você quis se conformar com este pecado. Então, vai e faça o que você está querendo. Foi isso que Deus disse para ele. E faça depressa. Para você ver que Deus não é injusto. Tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus nos dá a oportunidade para mudarmos, para optarmos por uma vida melhor, por uma condição melhor. Por isso você não pode se conformar com nada na tua vida que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Você precisa lutar contra isso, não se entregue. Não se entregue a essas malignidades que a tua religião não se importa, que o teu líder não se importa, que as pessoas não se importam que você continue praticando, que você mesmo muitas vezes não se importa em continuar praticando. Não se entregue, entre em guerra espiritual contra isso, batalhe espiritualmente por isso, e você vai poder receber de Deus algo muito superior, porque quando você realmente travar essa guerra verdadeira contra aquilo que é maligno na tua vida, para que a vontade de Deus se estabeleça e o reino de Deus se estabeleça na sua vida, então você vai experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele vai transformar o teu entendimento, os teus pensamentos, esse pensamento que você tem, esse entendimento que você tem, de que essa situação na tua vida não tem problema, é demoníaco, é de demônios, é de espíritos malignos que estão te enganando. Mas quando você se sujeitar a Deus e aceitar a Deus como seu único Salvador através de Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, Deus vai transformar, Ele vai renovar a tua mente, mostrando a verdade que era um demônio que estava agindo na tua vida, que era um espírito maligno que estava agindo na tua vida através dos filhos das trevas. Você estava sendo seduzido a praticar estas coisas e achar que era normal. Mas em nome de Jesus, Deus está te convidando para não viver mais assim.
Jesus está te convidando para não viver mais assim. Abra mão dessas coisas que te roubam, que vão te levar para o roubo, para a morte e para a destruição. E olha o que diz aqui na palavra. Mas ninguém entendeu porque Jesus lhe disse isso. Você está percebendo? Uma pessoa, quando não está realmente conectada com Deus, as coisas acontecem à volta dela e ela não percebe o que está acontecendo. Os discípulos de Jesus não percebiam o que Jesus estava fazendo. Para você entender que não basta você estar numa igreja, não basta você ler a Bíblia, não basta você ficar orando e jejuando, é preciso você realmente tomar essa decisão séria, de que você realmente quer entender o reino de Deus, você quer viver debaixo do reino de Deus, você quer compreender o que está acontecendo à tua volta, se são coisas de Deus ou de demônios. Quando você se abrir para isso, para que Deus te mostre se o que você está vivendo na sua vida são de Deus ou de demônios, Deus vai começar a te revelar. Deus vai começar a te mostrar para que você tome uma atitude, uma postura e possa ter uma vida melhor diante do Deus que te criou. A palavra diz aqui, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus, olha o que eles pensaram, você está vendo? Pensaram, eles pensaram, não foi Deus quem revelou. E muitas vezes nós fazemos isso, nós somos levados pelos nossos pensamentos, pelos nossos achismos, pelo que nós achamos que era algum determinado assunto. E nós não vamos buscar em Deus. Nós não vamos, Deus, me revela verdadeiramente o que é isso que o Senhor está querendo me dizer. O que é isso que está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo me libertar disso? Por que eu não consigo me livrar disso? Por que eu permaneço, continuo vivendo e fazendo essas coisas que não são do teu agrado? Senhor, eu quero me livrar disso. Eu quero me libertar disso. Eu quero saber o que é isso para que eu possa lutar contra. Quando você tomar essa atitude, Deus vai te revelar em nome de Jesus. Tenha discernimento. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Assim comeu o pão, Judas saiu e era noite. Qual tem sido a tua atitude diante das coisas espirituais? Você tem aceitado as malignidades na sua vida de tal maneira que elas começaram a te dominar? Que elas começaram a tomar conta da tua vida a tal ponto que você não tem encontrado a volta para isso? Você não tem encontrado uma maneira de se livrar dessa situação que está te dominando? Pois deixa eu te dizer, Deus está te dando chance e oportunidade de você mudar, de você ser transformado, de você viver coisas novas diante do Senhor, diante do teu Deus. Não basta você dizer que tem uma religião, não basta você dizer que acredita em Deus, se você verdadeiramente não quer experimentar o que Deus tem para a tua vida, se você não quer ter experiências com Deus que te criou, se você finge que adora a Deus e que acredita nele, não vai resolver os teus problemas. Você precisa entender que Deus quer ser glorificado na tua vida. Deus quer que as pessoas a verem sua vida, vejam que realmente há em você o poder do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus na tua vida. Para de achar que ter coisas somente vai resolver os teus problemas. As coisas não podem expulsar Satanás. As coisas materiais não podem expulsar demônios. As coisas espirituais, sim. As coisas materiais não podem expulsar os filhos das trevas. Mas as coisas espirituais que vêm de Deus te darão autoridade para você vencer qualquer situação. Até mesmo a morte, Jesus estava falando. Até mesmo a morte. As coisas espirituais te dão autoridade para viver a ressurreição que vem do Senhor. Quer maior autoridade que essa? Você ser ressuscitado pelo teu Deus que te criou, aquele que te formou. E aí Jesus nos deixou uma ordem aqui. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros.
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mas o interessante aqui é que muitas pessoas distorcem essa passagem de amar uns aos outros. Elas acham que amar uma pessoa é você concordar com o que ela pratica que é errado. Amar uma pessoa é você se conformar com os seus erros e se conformar com os erros das pessoas e achar que isso é amor. É mentira. Isso é doutrina de demônio. Amar uma pessoa é você guerrear, você lutar espiritualmente, você entrar na presença de Deus para que as pessoas à sua volta sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus, para que elas conheçam a Deus, para que elas não ajam como Judas, que foi levado à morte, mas que elas, como os discípulos que ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, você amar as pessoas para que elas possam se arrepender dos seus pecados, serem libertas, reconhecerem a Jesus como único libertador e também viverem uma vida liberta das coisas que o mundo vive. Esse é o amor que Deus quer. De que adianta você dizer que ama alguém e você deixar ele viver do jeito que ele está vivendo. Você não buscar em Deus uma cura. Você não buscar uma libertação. Você realmente não se posicionar a favor de Deus para que essas pessoas possam conhecer ao Deus que te criou. Isso não é amor. O amor de Deus não é o amor humano. Você dar dinheiro, você dar roupa, você dar comida, você cuidar da pessoa, é amor humano. É o amor natural que nós devemos ter. Amar uns aos outros como eu. Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Nós estamos falando de um amor de Deus. O amor de Deus, ele envolve você desejar a transformação no espírito da pessoa, na conduta da pessoa, nos pensamentos da pessoa, no modo que ela está buscando a Deus que não é verdadeiro, que não é real, que é falso, porque conduzirá ela para a morte. O amor de Deus consiste em você levar a pessoa a adorar a Deus, ao Criador dos céus e da terra. Amar ao próximo é você fazer as coisas aqui na terra pelas pessoas, mas não adianta nada você fazer as coisas para as pessoas se você não conseguir fazer ela ter amor por Deus e Deus derramar o amor dele por elas. Por quê? Porque ela vai morrer e vai acabar tudo o que ela fez aqui. Deus quer ser o teu único Deus que te criou. Deus quer ser aquele que realmente seja único na tua vida. Por isso que ele é chamado Deus. A adoração somente para ele. Ele não abre mão disso, em toda a Bíblia você vê isso. Deus não permite que ninguém seja adorado além dele. Todos os deuses falsos, criados, que não for o Criador, ele diz na palavra dele que vão ser destruídos. E você vai querer ir junto? Não vai. E aí Pedro então perguntou para Jesus, para onde o Senhor vai que eu não posso seguir-te? Jesus estava dizendo para ele, Pedro, eu estou prestes a sofrer por vocês, pelo pecado de vocês e morrer na cruz, para que meu Pai me ressuscite e eu possa interceder por vocês junto ao Pai. E eu libertar vocês do pecado. Vocês não podem ir para a cruz agora porque vocês não estão prontos. Vocês não estão preparados. Esse lugar que eu estou indo agora, vocês não estão prontos para ir ainda. Vocês têm obras para fazer aqui na terra. Vocês têm coisas para fazerem aqui na terra que ainda não fizeram. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser usados por Deus. Por isso que vocês não podem ir sem que antes eu morra. Eu preciso morrer primeiro. Vocês me seguirão mais tarde. Mais tarde vocês também vão morrer e vão receber a vida eterna, porque vocês estão sendo fiéis a mim. Vocês estão seguindo aquilo que eu deixei como direção. Não mudaram, não inventaram coisas, não criaram outros deuses. Vocês realmente estão buscando a mim de verdade, Pedro e os discípulos. Aí então Jesus respondeu, você dará a vida por mim, Pedro? Eu vou te dizer a verdade, o que Deus me revelou a teu respeito, Pedro. Como está o teu coração e a tua vida? Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Por que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Por quê, meu amado? Servir a Deus de igreja, de carteirinha, servir a Deus pregando, falando coisas de Deus é fácil. Qualquer um faz. Qualquer um pega a Bíblia aí, abre um vídeo, grava e põe na internet. Qualquer um faz isso.
Qualquer um pode chegar numa igreja, pegar um microfone e ficar falando da Bíblia. Eu quero ver quando Deus te colocar numa situação em que você precisa provar que você é fiel a Ele. Aí sim é que você vai realmente mostrar que você está querendo viver a palavra de Deus. E Pedro não estava pronto. Pedro não estava preparado para realmente estar ao lado de Jesus diante daquela situação que ele estava para viver. Por quê? Porque durante todo o percurso de Jesus, durante todo aquele andar com Jesus, eles não se posicionavam da maneira que deveriam. Eles achavam que Jesus estava ali para fazer por eles as coisas, que Jesus tinha que fazer tudo por eles, que Jesus tinha que buscar o Pai, que Jesus tinha que curar, que Jesus tinha que libertar, que Jesus tinha que pregar, e eles tinham que ficar só do lado ali, vendo Jesus fazer. E Jesus estava chamando eles para algo superior. Jesus estava falando: meu querido, meus discípulos, eu preciso que vocês também façam o que eu estou fazendo. Eu preciso que vocês busquem essa autoridade no Pai que eu estou tendo. Eu preciso que vocês se posicionem como eu estou me posicionando diante de Deus, para que vocês aguentem o que vai estar por vir. A minha morte, a minha vergonha. Vocês suportem e vocês consigam se manter unidos. E não me neguem. Não se afastem. Não fujam com medo, porque o diabo vai colocar no coração de vocês o medo. Ele vai dizer que vocês vão morrer, que vocês vão ser destruídos, mas o meu Pai está querendo guardar o coração de vocês. O meu Pai está querendo tirar vocês desse medo que vocês têm de achar que a vida de vocês é mais importante do que o reino que eu estou prometendo para vocês eterno. Se posicione a favor do meu reino. E os discípulos não faziam isso. Os discípulos andavam com Jesus, mas não se posicionavam diante de Jesus. E quantas vezes existem pessoas na igreja do mesmo jeito? Eles vão para a igreja apenas para cumprir obrigações, dizendo que é crente. Eles colam coisas no seu carro. Eles têm jargão de crente. Eles dão dízimo, dão ofertas. Eles leem a Bíblia, pregam a palavra, curam as pessoas quando impõem a mão, porque Jesus disse que todo aquele que profetizar com o meu nome vai viver o que ele profetizou, porque o nome de Jesus tem poder. Mas só que na hora de passar pelas situações de deserto, na hora de passar em situações que eles precisam permanecer fiéis, eles caem, eles desistem, eles voltam atrás, eles ficam com medo, eles ficam com receio, acham que Deus vai abandonar eles. Porque é um sentimento que nós temos carnal. Todos nós, como seres humanos, temos dentro de nós sentimentos humanos que ficam gritando dentro de nós para nós fazermos coisas que Deus não quer. Isso faz parte da nossa natureza. Agora, se você abrir mão desses sentimentos carnais seu e deixar se revestir do Espírito Santo de Deus e deixar que o Espírito de Deus te conduza nessas situações difíceis, você não vai dar ouvido para a tua carne. Você vai dar ouvido para o Espírito Santo de Deus te conduzindo. E então você vai viver um grande milagre. Ou você acha que milagre é só você crer? Não, você vai ser provado. Você vai ser provado antes de viver um milagre. E aí dentro de você vão surgir sentimentos, pensamentos contrários ao milagre, que vão te querer fazer desistir, que vão te querer fazer negar, e que vão te querer fazer não acreditar no que Deus pode fazer. E se você estiver sendo conduzido pelo seu eu, você não resiste, você não suporta. Mas se você estiver revestido da glória de Deus, revestido das coisas de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com a fé que Deus tem para a tua vida, pode ter certeza, o milagre virá na tua vida. Você entende? Não é que você não acredita em Deus. Deus está querendo te ensinar que existe dentro de você um homem natural e um homem espiritual. Se você andar pelo homem natural, você não vai viver milagres. Você não vai viver o impossível. Mas se você andar pelo homem espiritual que tem dentro de você, que Deus quer habilitar, Deus quer te libertar e fazer você representar ele com esse homem espiritual, você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Você vai chegar diante das enfermidades que vêm na tua vida e você não vai aceitar. Você vai dizer, em nome de Jesus, eu não aceito, eu sou curado.
Você vai passar por lutas financeiras e você vai falar em nome de Jesus, eu sou próspero porque Deus me prospera. Ele vai me dar habilitação para eu ganhar dinheiro, para eu conquistar aquilo que eu preciso, para eu comprar o que eu preciso. Aquilo que Deus tem para minha vida, o diabo não pode roubar. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele te faz viver pela fé em que o que Deus pode fazer, pela fé no que Deus pode fazer quando você se posiciona diante dele. O homem natural, ele é guiado pelo que ele vê. Se ele vê, ele acredita. Se ele não vê, ele não acredita. Por isso você precisa manifestar esse Espírito Santo que está na tua vida, esse homem espiritual, essa mulher espiritual que existe dentro de você. Porque quando você começar a manifestar, você vai ver que a palavra de Deus que diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, você vai viver. Mas como assim, Ronaldo, mais que vencedores? O que é que a palavra quer dizer com mais que vencedores? Quer dizer que todos os seres humanos vão na sua vida passar por um momento em que o impossível vai estar diante dele. Todo ser humano, não importa tua religião, tua crença, todos os seres humanos vão chegar diante de uma situação que vai ser impossível diante dele. E só vão viver o impossível quem realmente estiver posicionado diante de Deus como homem espiritual, mulher espiritual, para ser mais que vencedores. Você viu que tem pessoas humanas que elas até são vencedoras? Elas conseguem, com a inteligência, com a sua capacidade de trabalho, com a sua força, realizar coisas, só que elas são limitadas. Chega um determinado momento, elas param, elas não conseguem ir além disso. Pois Deus quer te chamar para ir além. Deus quer fazer na tua vida algo superior ao que você tem poder para fazer. Você vai fazer até onde você pode. Você vai realizar até onde você pode. Só que quando chegar na onde você pode, você vai buscar em Deus o que não pode, o impossível. Aí Deus vai ver a tua vida diante dele. Se você está andando pela fé como homem e mulher espiritual, então Deus vai te fazer ser mais do que vencedor. O que o ser humano natural não pode. Quem vive no seu natural não pode ser mais que vencedor. Esse é o poder da superação que vem de Deus. É o que Deus quer fazer com você. Deus não quer que você negue a Ele nas situações difíceis. Deus não quer que você negue a Ele nas situações impossíveis, naquilo que você tem dúvida, que você não acredita. Deus quer que você creia nas situações impossíveis que Ele pode fazer. Mas como que você vai crer se você não está se alimentando antes de vir esses impossíveis com as coisas espirituais de Deus? Você só frequenta igreja. Você só diz que é crente. Você só diz que acredita em Deus. Você precisa exercitar sua fé todos os dias. Você precisa se alimentar da fé que Deus tem para a tua vida todos os dias. Para quê? Para você ir praticando isso. Para quando chegar o impossível diante de você, você já está tão preparado para o impossível, a tua mente, o teu coração, o teu espírito já estão prontos para viver o impossível, porque você já tem discernimento. Você já treinou, você já praticou a sua fé, exercitou ela antes que viessem os impossíveis. Você entende? As pessoas nos chamam de fanáticos. Deixa eles. Eles acham que nós somos fanáticos, mas não é, nós estamos exercitando. Nós estamos exercitando a nossa fé para que nós possamos viver o impossível. Por que eu estou te falando isso? Quando uma pessoa é natural, ela é carnal, ela vai chegar num determinado tempo que ela vai ter que parar. Ela não vai poder ir além, porque ela está agindo na vida dela natural. Ela não exercitou o espírito dela, o que Deus tem o espiritual para ela. Aí você que é espiritual vai poder ir até onde ela foi, passar da onde ela foi e viver o sobrenatural. É o que Deus quer para nós. Por quê? Porque as pessoas naturais vão olhar e vão falar como que eles conseguiram. Aí você vai dar testemunho de Deus fazendo com que eles sigam o mesmo processo. Exercitem a sua fé no Deus Criador através de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Deus tem um propósito com isso. Deus não quer que você seja uma pessoa espiritual só para dizer que você é anjo. Ah, eu sou anjo, eu sou. Não. Deus tem um propósito, existem pessoas que querem viver isso, estão precisando do sobrenatural na vida delas. Porque o mundo daqui para frente, e sempre foi assim, ele vai viver só o natural. E você vai querer continuar vivendo só o natural? Então, em nome de Jesus, não negue a Jesus. Não negue a Jesus diante das situações difíceis. Se abra para viver o sobrenatural. Se abra para viver o impossível. Sabe aquele cargo que você está querendo?
Sabe aquele dinheiro que muitas vezes você quer até superior, você quer ter muito mesmo? Se posicione diante de Deus para ter discernimento e sabedoria da parte de Deus, que Deus vai colocar na tua mão, desde que você permaneça fiel a Ele, ao reino dele, com os propósitos para o reino dele, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você está precisando de cura na tua vida? Você já buscou no natural a cura e não viveu? Pois eu quero te dizer que Deus tem o sobrenatural para você. Deus tem algo impossível para realizar na tua vida de cura. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente para conosco, amanhã ou depois. Mas, se nós estamos treinando antes, nós vamos ter autoridade para viver e ser mais que vencedor em todas as coisas em nome de Jesus. Toma posse e não negue a Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como é bom te servir, te adorar, te conhecer, ter comunhão com o Senhor, ainda que seja por pouco tempo, meu Pai. Porque o Senhor fala conosco, o Senhor ministra no nosso coração, o Senhor ministra na nossa mente, o Senhor nos prepara para a guerra, o Senhor nos prepara para os impossíveis. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas vezes nós estamos servindo ao Senhor e sem saber o que o Senhor tem preparado para nós? Quantas vezes nós servimos o Senhor, meu Pai, sem saber o que o Senhor tem reservado para a nossa vida? Nós buscamos coisas, nós fazemos coisas segundo aquilo que nós queremos, aquilo que nós traçamos os nossos planos. Nós fazemos os nossos planos naturais para viver nessa terra, meu Pai. E muitas vezes não sabemos que o Senhor tem planos superiores para nós. Muitas vezes nós não buscamos no Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra, coisas grandiosas que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Não porque nós somos alguém, porque nós somos melhores, porque nós podemos, mas é porque o teu reino está em jogo, o teu governo na terra está em jogo, porque as pessoas querem, ao olhar para nós, ver coisas sobrenaturais, querem ver coisas impossíveis, querem ver na nossa vida, meu Pai, coisas que somente o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, como é que o Senhor pode, meu Pai, revelar para nós o que o Senhor tem para nós como vida, como plano e futuro de vida, se nós não queremos te buscar, se nós não temos comunhão contigo, se nós não nos posicionamos diante de ti, Criador dos céus e da terra? Nós criamos deuses para nós fingimos que estamos adorando deuses, e é por isso que nós nunca ficamos sabendo o que o Senhor tem para nós, porque esses deuses não existem. Esses deuses são imaginação da nossa cabeça. Mas o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que criou todas as coisas. O Senhor não nos deixa no vácuo, o Senhor não nos deixa na mão. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, revela para nós. Revela para nós o que o Senhor está reservando para a nossa vida nesse período de eleição. O que o Senhor está reservando para nós, meu Pai, nesse período das eleições para o Brasil. Para que nós possamos, meu Pai, nos posicionar. Para que nós possamos dar exemplo para os outros de que nós cremos no Senhor e no que o Senhor fizer. Meu Pai, assim como o teu filho, Senhor. O teu filho, mesmo sabendo por tudo que ele ia passar, por toda humilhação, por toda zombaria, por toda dor que ele ia passar por nós, pelos nossos pecados. Mesmo assim, Jesus, ele não abriu mão do Senhor. O próprio Jesus não fez isso. Jesus não quis abrir mão do que o Senhor tinha guardado para ele e reservado para ele. Porque ele olhava para as coisas do mundo e ele via que não eram tão importantes quanto a glória que vem do Senhor. Porque ele sabia que essa vida nessa terra não é mais importante do que a vida contigo, meu Pai. O que o Senhor tem reservado para nós é superior ao que tem nessa terra. O que nós temos para viver nessa terra vai viver talvez 80, 90, 100 anos, olha lá. Mas a vida eterna que o Senhor tem reservado para nós, ela é muito melhor, meu Pai. Se nós permanecermos fiéis a Ti, se nós não Te negarmos, se nós não voltarmos atrás na fé, porque existem muitos crentes, muitas religiões, muitos líderes de igreja, meu Pai, que têm mudado a Tua palavra, que têm trocado a adoração a Ti por outros deuses, criado seus próprios deuses, porque eles não conseguem suportar o dia da provação, eles não conseguem suportar os dias de deserto, eles não conseguem suportar os dias de difíceis que passem na vida dele. Momentos em que o impossível batem na porta deles, eles se voltam para deuses criados. Preferem se entregar à murmuração, preferem se entregar à incredulidade, preferem desistir de viver o impossível contigo, meu Pai, mas nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos desertos, permanecer firmes na nossa fé em Ti. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus.
O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é o filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Quando o Senhor fala, o Senhor realmente dá a resposta para nós, meu Pai. Ah, Senhor, se as pessoas pudessem experimentar, meu Pai, muitas vezes, experimentar, meu Pai, o passar pelas situações difíceis com a Tua mão poderosa, viver grandes milagres, meu Pai, diante dos impossíveis. Ah, se as pessoas pudessem viver isso, meu Pai, nunca mais elas iam trocar de caminho, trocar de situação, iam fazer o que elas pensam na cabeça delas, serem guiadas pelos seus próprios instintos humanos. Pai, nosso Criador, nosso Pai, eu te peço, Senhor, alcance o coração e o espírito, a mente dessas pessoas, para que elas possam, meu Pai, te conhecer, para que elas possam a cada dia mais abandonar esses deuses que não existem, para que elas possam saber que o Senhor as ama, que o Senhor quer o melhor para elas, que o Senhor tem uma vida superior para dar para elas ainda depois da morte. O Senhor tem uma vida eterna para nós, mas para isso nós precisamos ser fiéis a Ti nesta vida. Nós precisamos ser fiéis a Ti nesta vida. Nós precisamos nos posicionar nesta vida como demonstração de que nós desejamos verdadeiramente essa eternidade que o Senhor nos promete. Porque se nós fizermos isso, se nós nos posicionarmos nesta terra, a favor do Teu reino, a favor da Tua palavra, a favor do Teu Filho que morreu por nós, do Teu Espírito Santo, do Senhor, meu Pai, que criou todas as coisas, as nossas ações aqui nesta terra serão testemunho, serão comprovante de que realmente nós queremos essa vida eterna que o Senhor nos promete. Por isso, meu Pai, eu te peço, visita aqueles que ainda estão em dúvida, visita aqueles que estão paralisados, visita aqueles que ainda estão, meu Pai, buscando deuses que não existem, meu Pai, para que eles possam ter essa experiência contigo, para que eles possam te conhecer, para que eles possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos ama. Somos nós quem precisamos do Senhor para ter uma vida muito superior que o Senhor tem reservado para nós. Uma vida superior nesta terra. Uma vida onde as pessoas vão caminhar somente até o possível, até onde elas podem, elas aguentam, elas suportam. Mas o Senhor tem reservado para aqueles que são fiéis ao Senhor, que creem no Senhor e que se manifestam diante desta terra, desses incrédulos, dessas pessoas que moram na terra, os que se manifestam nessa terra a teu favor e do teu reino. O Senhor tem vida que vai além do possível. O Senhor tem vida impossível. O Senhor tem milagres, o Senhor tem sinais, o Senhor tem prodígios. Mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos exercitar isso. Por isso, como igreja tua na terra, meu Pai, o teu povo que está espalhado no Brasil, nós oramos para que eles sejam visitados pelo teu Santo Espírito, pela tua glória, pelos teus anjos, para que eles possam, meu Pai, receber de ti o poder, a autoridade, Senhor, para ir além do que o ser humano normal vai. Isso mesmo, Senhor, nós queremos glorificar o teu reino, nós queremos mostrar para esses incrédulos, para as pessoas que adoram deuses que não existem, nós queremos mostrar para eles que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus existe, que ele é real, que ele faz realmente o que é impossível. Por isso nós te pedimos, Pai, levanta esse povo que tem esse mesmo espírito, essa mesma direção, esse mesmo relação contigo. Pessoas que não se impressionam com o impossível, pessoas que não se impressionam com as impossibilidades, pessoas que não se impressionam e não paralisam diante daquilo que realmente as afrontam, mas ao contrário, meu Pai, diante das coisas que as afrontam, elas pegam essas coisas e colocam diante do Senhor. Elas simplesmente apresentam para o Senhor e pedem para que o Senhor se manifeste. E pede para que o Senhor haja, para que o Senhor entre com a sua provisão e com o seu poder infinito, meu Pai. E depois que o Senhor age, depois que o Senhor faz, depois que o Senhor nos leva a viver o impossível, meu Pai, aí sim nós nos levantamos para dar testemunho. Dar testemunho para todos de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é maravilhoso, de que o Senhor é Deus dos impossíveis, meu Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a ser humildes,
Nos ensina a lavar os pés das pessoas que não te conhecem. Nos ensina a lavar os pés daqueles que muitas vezes estão com dificuldade de te adorar, que estão sendo enganados, que estão sendo iludidos, que muitas vezes estão em religiões que pregam deuses que não existem. Meu Pai, nos ajuda a lavar os pés deles, para que nós possamos trazer eles para te adorar e te servir, para que eles possam, meu Pai, a cada dia saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e eles também possam ter experiências espirituais contigo dos impossíveis que o Senhor tem para a vida deles. Deus maravilhoso, tira o orgulho do nosso coração, porque muitas vezes a gente recebe do seu poder, a gente recebe autoridade, a gente recebe discernimento e conhecimento da tua palavra, a gente tem experiências com o Senhor, meu Pai, mas a gente acha que a gente é superior aos outros, a gente acha que nós somos melhores que os outros, nós achamos que as pessoas que não estão contigo, que estão lá fora, não são dignas de te conhecer. Tira esse sentimento da tua igreja, tira esse pensamento da tua igreja, meu Pai, porque o Senhor ama a todos nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina que, a despeito de onde o Senhor nos levar a viver, a nos posicionar, no lugar mais alto que o Senhor nos colocar, nos ensina a sempre descer, nos ensina sempre a ir buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão precisando ouvir tua voz. Meu Pai, em nome de Jesus, visita também aqueles que muitas vezes resistem, meu Pai, com humildade falsa, com uma humildade falsa, dizendo que ninguém vai se humilhar diante dele para ajudar ele, que não aceita ajuda, que é orgulhoso, está vivendo lutas na sua vida, está sendo afrontado, está passando por situações na sua vida que não consegue resolver com as suas forças. E aí nós nos apresentamos diante dele para apresentar o Senhor como Deus que pode fazer na vida deles. Mas muitas vezes o orgulho deles, a arrogância deles, a prepotência deles, meu Pai, um sentimento maligno de que acham que estão sendo humildes, que o diabo tem colocado, meu Pai. Faz eles rejeitarem ao Senhor, meu Pai, nós não queremos isso, meu Pai, nos ajuda, para que nós possamos limpar o coração dessas pessoas, assim como o Senhor fez com Pedro, e eles permitam que a gente possa evangelizar eles, que a gente possa falar com eles, que a gente possa libertar eles dessas malignidades. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, nos ensina, meu Pai, a não só com palavras ser humildes, assim como teu Filho a ser humildes nas ações, que as nossas ações sejam ações de humildades diante das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ensina a lavar os pés uns dos outros, em nome de Jesus, mesmo que o nosso irmão ao nosso lado muitas vezes não seja digno segundo a nossa ótica. Nós olhamos muitas vezes e achamos que essa pessoa não merece que nós lavemos os pés dela. Mesmo assim, meu Pai, coloca essa humildade no nosso coração e entender que é o momento que ela está vivendo, ela ainda não chegou num patamar maior, ela ainda não cresceu espiritualmente, ela ainda não entendeu quem é o Deus que ama ela e que quer ela adorando Ele. Por isso, coloca no nosso coração esse desejo de se humilhar diante deles, com o único objetivo de que eles cresçam, que eles te conheçam e te sirvam e atinjam a maturidade espiritual. Não é para que eles fiquem pisando em nós, ou para que nós sejamos humilhados porque nós queremos ser humilhados. Nós não somos masoquistas, meu Pai. Nós temos um propósito de fazer isso. O nosso propósito é que eles aprendam e possam fazer isso com os outros também que vão precisar. Quantas pessoas, muitas vezes, meu Pai, olham para aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades e olham com desprezo. E acham que eles não merecem a tua glória, não merecem o teu Espírito Santo, não merecem ouvir tua palavra. Mas, meu Deus, nós não queremos esse sentimento no nosso coração. Esse sentimento estava no coração dos líderes daquela época, os religiosos. Mas nós não aceitamos no nosso. Nós não vamos permitir que o nosso coração se torne corrupto, se torne arrogante, prepotente, a despeito do poder que o Senhor derrama sobre nós. Dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos humildade, Senhor, cada dia mais, para amar as pessoas à nossa volta e desejar que elas venham e voltam-se para Ti. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser como Judas que voltou-se contra o Senhor. Nós queremos estar contigo, receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Se porventura há em nós, meu Pai, algo que não te agrade, algo que realmente, meu Pai, muitas vezes não está de acordo com a tua vontade, nós te pedimos, nos corrige,
Nos corrige, meu Pai. Nos corrige, ainda que nós resistamos. Nos corrige para que nós possamos experimentar a Tua mão poderosa e viver as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, diante de sentenças, aceitar e nos conformar com essas sentenças. Quando a Tua palavra fala que determinadas coisas vão viver aqueles que não Te obedecem, não nos conformarmos. Nós não queremos isso. Nós queremos prontamente nos voltarmos para estarmos debaixo daqueles que vão viver as Tuas bênçãos, que Te obedecem, que faz aquilo que Te agrada, meu Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, meu Pai, um sentimento, meu Pai, um sentimento carnal de que a gente vai ser fiel ao Senhor. Deus, nós não queremos ser fiel ao Senhor na nossa carne. Nós não queremos, meu Pai, ser fiel ao Senhor simplesmente porque a gente diz da boca para fora. Nós queremos ter a certeza dentro de nós que nós vamos ser fiéis. Por isso, dá-nos experiências na nossa vida para que nós possamos ser provados antes que venha o dia que nós precisamos colocar à prova, meu Pai, a nossa fidelidade a Ti. Nós não queremos ser como Pedro que fez aquilo, meu Pai, que falou que ele daria a vida por Ti, meu Pai, mas quando ele foi provado, ele verdadeiramente negou o Senhor 3 vezes. Porque ele falou da boca para fora. Ele não estava pronto para passar pelas lutas, dificuldades e desertos que a vida estava trazendo para ele. A mesma coisa somos nós, meu Pai. Muitas vezes nós aceitamos o Senhor como único Salvador. Nós lemos a Tua palavra. Nós seguimos ao Senhor. Nós nos posicionamos diante de Ti, Jesus. E falamos coisas sem termos certeza daquilo que nós falamos. Por isso nós Te pedimos, Senhor, nos corrige. Assim como o Senhor corrigiu Pedro. Revela para nós coisas na nossa vida que nós precisamos vigiar para que não nos derrube. No caso de Pedro era o medo. Ele ficou com medo daqueles que estavam maltratando o Senhor, que estavam levando o Senhor para a cruz. Ele ficou com medo de viver a mesma coisa. O medo entrou no coração de tal maneira de Pedro que ele te negou 3 vezes. No nosso caso, meu Pai, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, encontra em nós, meu Pai, algo que possa servir como pedra de tropeço ou que faça com que a gente negue ao Senhor nos dias que nós vamos ter que viver daqui para frente. Porque nós queremos ter a certeza de que nós não vamos permitir que isto vai nos enrolar, vai nos enganar, vai nos desviar de Ti. E em nome de Jesus nós possamos ter a segurança de que nós seremos fiéis a Ti e vamos responder à altura com a resposta certa que o Senhor depende de nós, que o Senhor quer ver em nós. Seremos fiéis, meu Pai, até a morte. E se for necessário, meu Pai, a morte, isso mesmo. Mas se não é da Tua vontade, nós não vamos morrer, não vamos morrer. Nós aceitaremos aquilo que é da Tua vontade, meu Pai, mas o que não é da Tua vontade, nós entramos em guerra espiritual para tirar da nossa vida e declarar que o inimigo não vai tocar em nós. Os demônios não vão tocar em nós. Os filhos das trevas não vão tocar em nós. Ninguém tocará em nós, a menos que o Senhor permita que seja a sua vontade. Em o nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.